Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Não sei a hora que vocês vão estar escutando esse vídeo. Queria falar um pouquinho com vocês sobre oração. A maioria das pessoas, ela tem uma tendência de orar rápido, rasteiro, como se fosse assim um cumprimento de uma missão necessária. Mas a verdade é que a oração, ela é a conversa particular que você tem com Deus. E nessa conversa, você não deve só fazer pedidos para você. É o que você menos deve fazer, porque como está na Bíblia, Deus já sabe tudo que tu precisas. E também, como Jesus disse, não seja repetitivo, né? Porque Deus já sabe o que você precisa. Assim como Ele sabe que os corvos precisam de comer, né? Que o lírio se veste melhor do que Salomão se vestiu, mas que no dia que seca é queimado no fogo. Quando você for orar, não é necessariamente ajoelhar na beira da cama e cair aos prantos, porque quando você faz isso, às vezes, é que você já chegou no último minuto. E o significado real disso é que durante muito tempo você esqueceu de Deus, você achou que você tinha força completa, né? E no final você chegou à conclusão que sem essa força divina, essa força universal, alguns chamam de Deus, outros de Yeshua, outros de Buda, outros de outras maneiras, mas que se resume à mesma energia, né? Porque a verdade é que quando nós estamos encarnados, né, e eu não sou espírita, vou logo lhe dizer isso, mas aprendi essa noção através da Bíblia Etiópia, que faz a Bíblia adventista e a Bíblia cristã se revelar como um controle humano sobre as necessidades das pessoas, né? Como eu havia dito antes, o imperador não queria perder, né, a autoridade dele, nem o clérigo queria perder a autoridade dele. E a menor maneira deles fazerem isso é manter você cativo, né? Então, eles usam Deus como se fosse um item que você só pode alcançar através dele. E dessa maneira ele controla você. Quando você for orar, você pode estar em qualquer lugar, cara. Você pode estar no carro, você pode estar numa bicicleta, você pode estar numa praia, você pode estar deitado na cama, com amigos, com parentes. Mas vem aquela necessidade, assim, extrema de você falar com Deus. E o bacana disso é que você chora, mas você não chora de tristeza. Você chora de uma alegria e de uma profundidade indescritível quando você realmente se conecta com Ele, né? E quando eu digo Deus, eu estou dizendo a Trindade, né? Deus, Jesus, o Espírito Santo, né? E lembre-se de uma coisa, antes de você pedir alguma coisa para o seu anjo da guarda, que muita gente acredita nisso, peça a Deus, porque quem comanda o anjo é Deus. O anjo não vai fazer nada que você pedir sem que Deus permita. Do mesmo jeito que ele não permite que o maligno se utilize de itens para atrapalhar a sua vida, quando ele não acha isso necessário, porque você chegou num ponto que você não está mais realmente escutando ele, né?
Você está querendo dizer para ele o que você quer que seja feito e não aquilo que ele quer que seja feito. Então, na hora que você for orar, desliga o celular, não tem necessidade de música, e conversa aí com ele como se você estivesse conversando com seu pai, com seu melhor amigo. Você vai ter conversas íntimas com ele que nem com seu pai ou com a sua mãe você conseguiu ter, ou com um amigo. E vai chegar num ponto, se realmente você está tentando essa comunicação, em que inexplicavelmente a glória de Deus vai baixar sobre você. Você vai chorar de uma alegria. Desculpa, a gente fica até emocionado. Você vai sentir uma coisa dentro de você que você nunca sentiu antes. E tem uma música, né? Um gospel americano que eu acho muito bonito, que é um neto que toda vez via a avó dele ajoelhada perante a cama e orando por Deus. E um dia ela explicou para ele por que ela fazia isso e por que a vida dela foi abençoada com os filhos que ela teve, com os netos que ela teve. E ela aconselhou a esse neto dela a ajoelhar com ela e começar a orar. E ele fez isso. E ele nunca mais parou, né? E era engraçado porque na própria canção ele diz que ele ficava muito irritado, que toda quarta-feira à noite, domingo de manhã, ele tinha que botar uma calça caqui, uma camisa polo e ir para a igreja para orar. E a mãe dizia para ele, olha, um dia tu vai me agradecer disso. E ele começou a orar. E todo dia ele orava de manhã e de tarde, conversava. Não é uma oração, meu Deus, me abençoe. Não é isso, é você se abrir com ele mesmo. Você falar a verdade, aquela verdade que você tem medo de falar para a sua família. Aquela verdade que você oculta das pessoas. Às vezes você está com um sorriso no rosto, mas por dentro você está desmontando, né? E o bacana dessa música é que ele teve filhos, né? E o filho mais velho dele estava com 15 anos. E você sabe muito bem que um menino ou uma menina com 15 anos está numa fase muito difícil da vida, porque ela está numa fase de tentar entender a vida. O que fazer, como fazer, o que é você no futuro, como eu vou ganhar dinheiro, como eu vou sobreviver, né? Às vezes não aparenta que ela está pensando nisso, porque ela faz a mesma coisa que você faz com seus familiares. Ela oculta aquilo que está no coração dela, né? Mas ela revela a Deus, né? E muitos não sabem orar. Então, o bacana é que nessa música, o pai está ajoelhado orando, o filho entra no quarto sem querer e diz para o pai o seguinte, poxa pai, desculpa ter incomodado, eu sei que você está com a cabeça cheia, eu volto mais tarde. E o pai vira para ele, olha, foi a melhor hora que você podia estar aqui. Ajoelha aqui comigo e ora. E uma das coisas que o pai comenta é que, a partir daquele dia, o filho passou a orar sozinho todos os dias da vida dele e transmitiu isso para os filhos deles, para os netos dele. Orar é melhor que um psicólogo. Orar, quando você ora do coração, eu quero dizer para você que o coração que Deus descreve não é o coração que está aqui batendo. É isso aqui, ó. Esse é o seu coração. Esse é o seu coração. É a sua alma, a sua mente, né?
Você sente no coração, e é uma coisa assim completamente inexplicável, que às vezes tem uma coisa que está perturbando a sua cabeça, mas o que dói é o seu peito, né? Principalmente quando você engana uma pessoa ou que você faz alguma coisa que não é realmente aquilo que você acredita ser um desígnio divino, né? Na hora, na hora o Espírito Santo vai lá e vai te botar na tua cabeça, cara, você fez errado, você devia pedir desculpa. Mas lembre disso, uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida da gente, não precisa ser numa igreja, não precisa ser nada disso. É, como Cristo disse, tranque-se no seu quarto e fale com Deus como ele fosse seu pai. Confesse tudo a ele sem nada esconder. Por que você faz isso? Porque quando você não esconde nada e você abre-se completamente, Deus, por pior que seja aquilo que você fez, Ele vai te agraciar com a graça dele, porque você teve a coragem de falar a verdade, sem ocultar nada. Quando você ora e você faz aquela oração, desculpe o termo, meia boca, você não fala tudo para Deus, você não se abre. É como se fosse uma obrigação. E eu vou te dizer uma outra coisa, que é o seguinte, você não precisa orar no seu quarto trancado. Cara, eu já fiz viagens de carro de 10, 12 horas, que eu não sei porquê, mas desde o início da viagem até o final da viagem eu não fiquei um minuto sem falar com Deus. Aqueles que acreditam em oração em língua vão entender aquilo que eu estou falando. Aqueles que não acreditam em oração em línguas, eu te garanto que um dia você vai ser apresentado para ela, porque é uma coisa que é lhe dada não somente pela graça, mas pelo merecimento. São poucas coisas que Deus te dá por merecimento. E Ele te dá a oração em línguas e outros dons, porque isso foi prometido por Cristo, mesmo antes dele ser crucificado. Ele falava não só para os apóstolos, mas para todo mundo, que nós, se tivéssemos fé do tamanho de uma semente de mostarda, nós poderíamos mover montanha e fazer tudo aquilo que ele estava fazendo. E para justificar isso, você tem que entender que na Bíblia, você lê, seja ela qual for, cristã, evangélica, qualquer uma das Bíblias que você lê, ele fala isso, ele fala que nós temos dentro de nós uma dádiva divina, a presença do Espírito Santo, e se nós tivermos fé o suficiente, nós podemos curar, nós podemos ajudar, nós podemos reabilitar pessoas, e isso é verdade, eu já passei por essa experiência, né? Eu tive uma experiência um pouco traumática na minha vida, não tenho a menor vergonha de fazer, a culpa não foi deles, na realidade a culpa foi minha. Um pastor uma vez me disse que a culpa era minha porque eu não sabia falar não. Então, tudo que era pedido, mesmo que me criasse um problema, uma dívida, alguma coisa assim, eu tentava fazer para satisfazer meus filhos e para satisfazer minha mulher. Mas a verdade era que eu estava simplesmente suplementando aquilo que eu sentia falta de meu pai e de minha mãe. E por que eu sentia falta disso deles? Pela maneira que eles foram criados, né? Nós somos um reflexo das nossas gerações anteriores, né? Então, se você tem um pai que nunca deu amor a um filho, o filho não vai saber dar amor ao pai, a não ser que ele ore e determine isso. Eu não vou fazer aquilo que meu pai fazia, eu vou ser diferente. Mas mesmo assim, tome cuidado, porque você às vezes sendo diferente, você faz coisas que em vez de melhorar ou desenvolver
acaba criando uma criança mimada, né? E não tem pior coisa que criança mimada. Então eu peço a você, quando você for conversar com Deus, com Yeshua, né, que o nome traduzido é Jesus, eu tenho o costume de não usar esse nome Jesus, concordo com todo mundo que usa, não estou discordando de ninguém, é porque o nome Yeshua tem um significado bíblico específico, do mesmo jeito que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, do mesmo que ele mudou o nome de Sarai para Sara, do mesmo jeito que ele mudou o nome de Jacó para Israel. Tudo isso tem um significado, uma ligação que não é somente terrena, é uma ligação espiritual, é uma ligação universal. O nome Yeshua, ele representa Deus entre nós, né? E o próprio Yeshua, né, ele quando estava para partir, ele já tinha ressuscitado, ele falou que ele ia mandar o Consolador, né, que era o Espírito Santo. Se você já leu a Bíblia, leu o Atos dos Apóstolos, você vai entender isso. Então, esse Consolador, que eu, depois de um tempo de muita leitura, descobri, não foi a partida de Yeshua, ou seja, o Deus entre nós. Na realidade, ele nos deu um presente muito grande, que é Deus dentro de nós eternamente. Agora você tem que fazer por merecer, porque se você for ver as Escrituras, você vai ver que cada item da Trindade, Deus, Yeshua, o Espírito Santo, é um todo, mas também é um indivíduo. Ele tem sentimentos, ele tem pensamentos e ele tem funções. E a função do Espírito Santo é preparar a igreja, que é considerada biblicamente a noiva, né? E a igreja somos nós, não confunda igreja nós com igreja o templo construído pelo homem. Porque o templo construído pelo homem não é morada de Deus, já está na Bíblia. Deus não mora em nenhum lugar construído pelo homem. E a função do Espírito Santo é nos preparar para quê? Para nos juntarmos e sermos iguais a Yeshua. Então, quando a gente se desvia, ou quando a gente muda o caminho, ou quando a gente abandona, ele sente isso, né? E ele se afasta de você. E eu vou te dizer uma coisa, não tem pior coisa do que o Espírito Santo se afastar de ti. Porque você vai se sentir deprimido, você vai se sentir só, você vai se sentir cheio de dúvidas, você vai fazer perguntas que não vão ser respondidas, você vai deixar de acreditar, não por causa de Deus, de Jesus, mas por causa da sua própria atitude perante o que a Trindade representa. Mas lembre-se sempre de uma coisa: respeite todas as seitas. A única seita que eu digo para você não respeitar é aquela que prega violência. Mas lembre de uma coisa, tá? O islâmico é uma pequena minoria que é violenta. Uma grande maioria é como nós, procurando a mesma coisa, as mesmas respostas, os mesmos sinais e os mesmos símbolos. E eu recomendo a você, se você tiver a oportunidade, de ler a Bíblia tibetana, que é a Bíblia levada pelo filho de Salomão com a rainha de Sabá e também levada pelo eunuco da rainha, que era o cara mais importante na época, na parte do governo. Você vai encontrar isso
Felipe, né? Você vai ver o transporte que foi feito dele para a beira de uma estrada na qual ele conhece um eunuco que está lendo um texto de Isaías, e ele chega perto, por ordem do Espírito Santo, e pergunta se a pessoa está entendendo o que está lendo. E a resposta que esse eunuco, que era importantíssimo na Etiópia, dá para ele é o seguinte: olha, eu estou lendo, mas eu não estou entendendo se o profeta está falando dele mesmo ou de uma outra pessoa. E ele é convidado, né, Felipe, a entrar na carruagem com esse eunuco e passa um grande tempo contando o evangelho de Jesus e ligando esse evangelho a todas as previsões bíblicas, né? Que muita gente não sabe que as previsões bíblicas da vinda de Cristo faz parte de Gênesis, ela faz parte de Deuteronômio, de Moisés, o próprio Moisés menciona isso, ela faz parte de Abraão, quando Abraão é solicitado para sacrificar o filho, e o filho pergunta: nós estamos levando a palha e o fogo, né? Cadê o sacrifício? E Abraão diz para ele: Deus proverá. A fé de Abraão era tão grande que ele achava que se ele matasse o filho dele, Deus tinha o poder de ressuscitá-lo pela promessa que Deus tinha feito, né? Que o filho dele seria semente de uma grande nação. Então faz o seguinte, cara, passa mais tempo orando. E não é Pai Nosso que está no céu, isso é tudo muito bom, muito bacana, ensinado por Deus. Mas é você chegar e falar: olha, Deus, eu hoje não estou legal, eu não estou me sentindo bem, eu fiz alguma coisa que eu não deveria ter feito. Eu peço perdão a Ti, peço perdão àquela pessoa, né? E ter coragem não só de pedir perdão a Deus, mas ir lá, bater na porta da pessoa e falar: olha, eu tomei uma atitude errada contigo, você me desculpa, tá? Se você for ler na Bíblia, o próprio Cristo fala isso. Se você for fazer um sacrifício e quando chegar no altar do sacrifício você tiver um argumento com o seu irmão, deixa ali o sacrifício, volte, resolva o seu problema com o seu irmão. Aí você vem na paz do Senhor, na glória do Senhor e na graça do Senhor e faz seu sacrifício, né? Mas é isso aí, como sempre, né? O Hélio aqui tem muita coisa para falar. Desculpa se eu engasgo algumas vezes, é porque eu tô a calma. Para quem já passou pelas coisas que eu passei e encontrou Deus de uma maneira assim, cara, indescritível, tá? Indescritível. E até conto uma história rápida para você. Eu sou um dos poucos caras que foi batizado 2 vezes, que normalmente eles não fazem. E o motivo é que a primeira vez que eu me batizei foi um motivo que a maioria dos evangélicos se batiza. O cara está no meio de uma tormenta, no meio de uma tribulação, e ele acha que se ele se converter a Cristo, é a corda da boia salva-vida. Só que ele chega ali, ele não entende nada sobre Cristo, ele nunca leu, ele não tem discernimento, né? Então, quando eu fui batizado a primeira vez, eu fui batizado sim, eu estava numa situação física, mental, psicológica, espiritual péssima. Mas eu me dediquei a estudar tudo que eu podia dentro da palavra do Senhor, porque eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que fazer pelo próximo aquilo que ele fez por mim, pelo menos ajudar. E eu li muito, eu li bastante, cara, eu li tudo que é livro, tudo que é comentário, tudo que é Bíblia que você pode imaginar. Eu tinha conversas com a minha filha, que eu adoro, ela está fazendo teologia, espero, né? Porque a gente está separado, erro meu, né? A gente acabou quebrando a família de uma certa maneira, porque nós chegamos num ponto que
Deus achou melhor, né? Ele tem esse negócio, ele tem horas que ele vai separar você e você não vai entender porque o seu melhor amigo se distanciou, a sua esposa, seus filhos e tudo mais, mas tudo tem uma explicação, tudo tem um motivo. Então eu fui conversar com esse pastor que eu estimo muito em Sorocaba e falei, olha, eu sei que vocês estão fazendo um batismo de novo, eu sei que não é normal batizar de novo, mas eu gostaria de ser batizado de novo. Aí ele falou, olha, cara, isso não é muito normal. Eu falei para ele, olha, faz o seguinte, junta os pastores que você tem na igreja, vamos sentar todo mundo junto e eu vou explicar os meus motivos. E se vocês acharem justos, que me batize. Se vocês acharem que não há necessidade, que não é justo, não me batize. Então eu expliquei para ele o meu primeiro batismo no desespero, sem uma crença, sem um conhecimento real de quem era Yeshua, né? De quem era Deus, de quem era o Espírito Santo, os estudos que eu fiz durante um certo período, a minha crença, como ela se desenvolveu. Eu hoje falo não com orgulho, mas com humildade, que meu amor por Deus, Jesus e Yeshua é um amor agape. Para quem conhece os termos gregos vai entender o que eu estou falando. Não é um amor filéu. Eu dou minha vida hoje sem pestanejar por Deus, por Jesus e pelo Espírito Santo. E para quem seja inocente e seja necessário, entendeu? Portanto, que eu possa fazer algo que vamos dizer assim, é o ensino do Pai, né? Amar o próximo antes de si mesmo, né? E amar ao próximo é você, e ter humildade não é você se humilhar, é você colocar a necessidade do seu próximo acima da sua própria necessidade. E eles decidiram me batizar de novo. Fiquei muito contente, porque já foi um batismo no qual o sentimento, a emoção, a energia foi completamente diferente. E está aí o Hélio falando de novo. Então eu vou te dizer uma coisa, independente da situação que você tiver, e olha que eu já passei por muitas ruins, eu passei um ano dormindo no meu carro, no meio da rua, né? Era difícil para poder tomar um banho. Graças a Deus eu estava perto de um hospital e o pessoal me conhecia. Eu podia carregar meu celular, usar o banheiro e tudo mais. Mas a lição mais importante que eu tive disso foi a chamada humildade. Eu comecei a ver os outros moradores de ruas, gente que não tinha um carro para dormir, gente que dormia debaixo de ponte, gente que dormia debaixo de papelão, né? Pessoal que a única maneira, pelo domínio do maligno, de sobreviver a isso era consumir drogas assim incríveis. Eu conheci um cara que ele tomava álcool do posto de gasolina misturado com leite moça. Tu vê o ponto que a pessoa chega, né? Conheci traficantes, nunca fui desrespeitado por eles, sempre conversei com eles, nunca tentei pregar nada. A única coisa que eu falava para ele é, tu sabe que está fazendo a coisa errada, né? Isso vai ter uma consequência. E ele sempre me respondendo assim, tudo na vida tem uma consequência. Isso é o que eu posso fazer no momento para sobreviver. E trouxe muita gente para a igreja, já tirei muitas vezes a roupa do corpo, no lugar que eu morava era frio, para dar para alguém que estava precisando, e eu não estou falando isso para me elogiar, eu estou falando isso para te contar uma coisa assim que eu achava impressionante, cara. Estava às vezes assim, 9, 10 graus, eu tirava meu casaco, dava para alguém, eu saía dali e eu não sentia frio nenhum. Então,
Antes de você tomar qualquer atitude na sua vida, pensa no preço que essa atitude pode te custar e se você tem não só a coragem, mas a força de enfrentar isso. E eu estou falando de enfrentar sozinho, porque não existe ninguém nesse mundo que tem força para enfrentar sozinho. E vai chegar um ponto de quebra na sua vida que você vai acabar se entregando a Deus, querendo ou não, porque você vai chegar e ter consciência de que sem esse ser supremo nada existiria e o seu problema, apesar de ser gigantesco para você, como se fosse uma represa gigantesca, não é nada, ele consegue resolver e ele vai resolver não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque não adianta nada você resolver o problema do lado de fora e continuar com o mesmo interior e o mesmo pensamento. O que ele faz, ele trabalha por dentro de você, mudando a maneira que você pensa, mudando a maneira que você acredita, para que quando o milagre for realizado, você tenha estrutura para mantê-lo e não cair novamente na mesma situação que você estava antes. Bom, tá aqui o Tagarela, falou demais, espero que você veja esses vídeos e que a paz do Senhor esteja contigo, como eu peço para todo mundo, a graça, as bênçãos. E lembre, você às vezes não pode ver ele, mas ele está do teu lado o tempo todo, ele te vê o tempo todo. Tem até aquela brincadeira, né, que ele sabe quantos fios de cabelo você tem. No meu caso, ele não tem muita preocupação em contar. Um beijo grande, que Deus abençoe.